Paz do Senhor, irmãos. Hamilton é tão engraçado, gente. É porque assim, deixa eu explicar porque que normalmente a mensagem do Dia dos Pais ela é um pouco mais puxada. Por quê? Nós mulheres, nós temos muitas reuniões de mulheres. A gente tem os nossos cultos, congressos, né? A gente se reúne muito. E nessas reuniões, a gente fala o que é preciso falar para a gente, né? A gente, assim, disciplina com amor. E os homens, eles se reúnem só para fazer churrasco e pescar, né? A reunião deles é meio diferenciada. E eles não têm tanta oportunidade como nós. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis 6, 18. Por favor. Vou ler. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Deixa aberto aí, gente, a gente vai voltar nesse versículo daqui a pouquinho. Quando o Hamilton falou que eu ia ministrar hoje, eu comecei a raciocinar sobre o homem, né? O pai. Né, essa figura hoje na igreja. E aí eu comecei a pensar sobre aquele tema que a gente sempre usa, né? Segundo o coração de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus. E aí eu comecei a falar como se fosse uma afirmação para os nossos homens. Né? Os homens da Igreja de Cristo do Gama Sul são segundo o coração de Deus, afirmando, são pais segundo o coração de Deus. Aí depois eu perguntei, eles são pais segundo o coração de Deus? E fiquei me interrogando sobre isso, né? Porque primeiramente a gente tem que entender o que é ser segundo o coração de Deus. Na escola dominical nós fizemos, se eu não me engano, 13 lições sobre Davi, né? Ano passado. E sempre vinha esse termo, né? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e aí a gente entrava naqueles debates, né? Não, mas ele errava muito. Mas para Deus ele era segundo, né? Deus falou isso, que Davi era segundo o seu coração. Mas como se ele era falho, né? Uma coisa que eu observei é que ele era compromissado, ele era trabalhador, ele era fiel à vontade do Senhor, e ele era de fácil arrependimento quando ele errava, né? Quando ele era confrontado, né? E ele também era fiel aos propósitos do Senhor. E aí me veio essa primeira palavra, né? Compromissado. Deixa eu ver as horas. Compromissado, né? Sim, os nossos pais são compromissados. Graças a Deus nós somos uma igreja feliz, nós somos pessoas abençoadas, mas a gente também está falando pela internet, né? O que era a definição desse compromissado, né? Segundo o dicionário, é firmar um compromisso, assumir um compromisso, cumprir um compromisso. O que é um compromisso? Sendo pai. E só uma palavra me veio à mente. Porque para uma criança, lá no Conselho Tutelar, eu costumo falar para os pais, porque os pais querem dar uma coisa, né? Fazer uma viagem. O que eu costumo falar para eles é, uma criança não consegue entender um eu te amo por telefone. Uma criança não compreende um eu te amo. Você pode ligar e falar assim, filho, papai te ama. E você pode falar assim, filho, eu estou em cima de uma escada. Né? Nós estamos falando de uma criança. A criança não compreende o conceito. Se falar para mim, se uma pessoa me ligar e falar assim, Keila, eu te amo, eu vou saber que essa pessoa tem um sentimento por mim. Vou saber que ela é minha amiga, que ela tem, né? Ela sente isso por mim. Agora, para um filho entender o que é ser presente, o que é ser compromissado, é estar presente. Né? É fazer aquele leitinho com Toddy, dar banho, mamadeira, estar ali no momento do choro, estar ali no momento da brincadeira, é estar presente, é este compromisso. Só que hoje no mundo existe um complô, né, da desconstrução do homem. Eu vejo isso todos os dias eu trabalho com isso, e parece que é uma satisfação mundial e satânica em ver os homens serem frustrados em mais um ponto. Principalmente no ponto de ser pai.
Estou falando alguma coisa errada? Eu joguei no Google, né, o papel do homem. E eu não achei. Vocês podem jogar, tá, gente? Mesmo na Semana dos Pais, eu achei assim, esse foi um tema de uma tese, tá, gente? De uma aula inaugural, de uma pós-graduação numa universidade federal. Não vou dizer qual universidade que é. O papel do homem no feminismo é se desconstruir. Uma aula sobre isso. Eu achei inúmeros. Se vocês colocarem, vocês vão ver. Então, a gente não consegue encontrar em lugar nenhum o papel na construção do bom pai. Eu já falei sobre isso aqui na igreja algumas vezes, que o mundo não prepara ninguém para ser pai. Ele prepara a mulher para ser mãe, nós somos preparadas, mas nós não preparamos ninguém para ser pai. O nosso núcleo, né, o Brasil, ele não tem isso. E aí é que está. Se nós não temos estudos, aulas, né, pessoas falando sobre a construção do papel de um bom pai, como que nós vamos conseguir fazer isso? Assim, chegar e fazer, né, é complicadíssimo. Eu vou em muitas igrejas ministrar para mulheres, né, como a Milton falou, eu fui ontem em uma, estou, né, lá no Mulher Cristã, as irmãs sabem, todos os dias a gente escreve para mulheres no Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Então, assim, eu estou satisfeita com quem eu sou como mãe, eu estou satisfeita com quem eu sou como mulher, esposa, cidadã, né? Mas eu não estou satisfeita com o que o mundo está preparando para os meus netos, meu filho, meu marido. Eu não consigo me sentir tranquila em relação ao que eles estão enfrentando hoje, né? E eu posso falar em alto e bom som aqui e pela internet que quem eu sou hoje foi uma construção do meu pai, que foi um pai muito presente, do meu marido, que é um marido presente, e do meu filho, do meu irmão, dos homens que moldaram, maravilhosos, que me acompanharam, que me protegeram, que exerceram o patriarcado bíblico. E aí, eu joguei outra coisa no Google, gente. Eu preparei um material que eu acho que vai umas 5 horas, mas eu vou fazer no tempo certo, né? Outro dia, se os homens quiserem, a gente senta para debater esse assunto que é de muita relevância, né, para os homens. Eu joguei no Google outra coisa. Leis feitas para os homens. Aí o Google alterou para leis feitas para as mulheres. Você quis dizer, já viram? Eu printei a tela. Está aqui. Você quis dizer leis feitas para as mulheres? E aí ele jogou várias, 14 leis aprovadas ano passado, 40 pontos que vão ser reconversados, não sei como que é o nome que se dá, na Maria da Penha, 35 leis em tal estado, que agora está valendo naquele estado, muita coisa para as mulheres. Não está errado, eu amo, nós nos beneficiamos, né? O Brasil está certíssimo de promover essas leis, mas e aí os homens? Por que não existe? Esses dias eu fui chamada numa ocorrência, posso falar? O telefone tocou, era um sábado, eu atendi, uma avó me ligou, falou assim, eu quero saber o que a gente vai fazer, porque os meus netos eu estou levando, mas o outro que não é filho... Aí eu falei, senhora, me explica a história, por favor. Ela falou assim, não, é porque meu filho e a minha nora começaram a se estapear, e aí, de repente, ela pegou uma faca e furou ele com essa faca. Eu falei, onde está seu filho agora? Ah, ele está no Bom Jesus, ele está lá, ele está no hospital. Aí eu falei, e onde está ela? Não, ela registrou queixa aqui no CIOPS e já foi para a casa da mãe dela. Eu falei, as crianças estão com a senhora? Estão, só que tem um que não é meu neto. Aí eu informei para ela como proceder, e aí depois ela me ligou assim, aí no outro dia ela me ligou, ela falou assim, meu filho saiu do hospital e foi direto para ser preso. Aí eu falei assim, uai, gente, pelo amor de Deus, quem é que foi esfaqueado? Porque assim a gente fica assim meio atordoada nesses momentos. Porque assim, se dois estão brigando e um puxa uma faca, eu não consigo entender, assim, sério, eu não consigo entender. Por que disso, gente?
dessa tristeza, assim, eu não estou defendendo, eu amo a Maria da Penha, já protegeu muitas mulheres, é o meu trabalho, eu ando, eu vejo, claro que precisa, a lei está certa, mas por que só de um lado? Porque de nenhuma forma um homem consegue registrar que ele sofreu, não tem como ele chegar lá e falar assim, ó, eu vim aqui registrar. Todo dia pai chega lá no conselho tutelar querendo registrar que apanhou da esposa. Eu falo, sobe aqui na Deana, a Deana também não consegue registrar, porque é motivo de chacota. Não consegue registrar, porque os homens perderam a sua voz. Quando eu vejo uma licença maternidade, que foi as que o Hamilton tirou de 5 dias, gente, isso é motivo para se rir. Porque o Hamilton cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, e não dava para cuidar em 5 dias, não tinha como um pai ser presente, ser compromissado com seu filho que acabou de nascer, se ele logo já tem que voltar para o trabalho, né? E eu também joguei no Google para ver as leis mundiais, né? O Brasil é um dos piores. E aí, mundialmente falando, né? As mulheres começaram a expor, né? E aí, esse contexto de vida foi alterado. Nós temos uma Bíblia que toda ela é feita, né, de pais, né, de homens, e aí de repente tudo mudou, né? Não temos mais essa, e é até proibido falar. Uma coisa que a gente tem que raciocinar, gente, é que nós temos voz. Os nossos homens da igreja precisam ter voz. Ponto simples, que aí a gente vai falar assim, nossa, é mesmo. Quantas clínicas de apoio a homens com câncer de próstata a gente tem? Quem já viu? Nunca viu? Eu nunca vi. Nós aqui da igreja, a gente apoia uma clínica, né, nós ajudamos com ofertas mensais, uma clínica de apoio a câncer de mama. E vocês sabem que em 2019, nós tivemos 66 mil cânceres de mama e 65 mil câncer de próstata, a diferença é de 1.000, isso para cada 100 mil, no geral. E aí em 2020 foi a mesma coisa. E você sabe onde é que eu peguei esses dados? No Instituto Nacional do Câncer. Câncer de próstata, no Brasil estima-se 65.800 novos casos de 2020. Esse valor corresponde tal. Aí tá, câncer de mama. Para o Brasil, estima-se 66.280 casos. A diferença não é nem de 500 casos, de um para o outro. E nós não cuidamos, não falamos, não vamos atrás. Nós mulheres, a gente se junta, a gente joga no nosso grupo lá, aonde fazer mamografia. A gente está sempre falando, cuidando uma da outra. E, homens, cadê sua voz? Porque o que me vem, o que eu vejo é que nós como igreja nos calamos de acordo com o que o mundo quer. De acordo com o que o mundo está pregando. Sabe, é um empoderamento total feminino e uma desconstrução total masculina. E isso não é certo. A Bíblia fala do que é certo, né? A Bíblia em todos os momentos ela nos ajuda como mulheres, ajuda como mãe, ajuda como filhos, ajuda como pai, ajuda como maridos, mas parece que o mundo está só de um lado e a gente está deixando. Nós não estamos nos organizando. E uma das maiores tristezas, quando uma pessoa está num nível extremo de tristeza, uma tristeza profunda. Sabe o que acontece? Insatisfação, tristeza, frustração. Qual é o máximo, gente? Qual é o máximo quando uma pessoa está muito triste? Suicídio. E eu vou falar um dado aqui para vocês que vocês vão assustar. No Brasil foram registrados 13.467 suicídios. Se eu não me engano, foi 2016. 10 mil entre os homens. Totalizando 76% do total. Homens, cadê a sua voz? Eu não falo a sua voz para você se defender, mas para vocês se defenderem. E para ter compromisso com seu filho, para ter o direito de ter o compromisso. Meu telefone hoje não parou. Não parou, eu não olhei.
Porque você vê a mensagem chegando, aí vê assim, a mãe não me permitiu ver o filho, a mãe não me permitiu ver o filho, a mãe não me permitiu ver o filho. Ela mudou o telefone, sabe? Amanhã eu vejo o que é isso. Para ter o direito de estar presente, você precisa ter uma voz. E nós, como soldados do reino, que defendemos princípios bíblicos, não é um livro qualquer que eu comprei numa banca. Eu estou falando da vida do seu filho. Eu estou falando do seu núcleo familiar. Para você ter o direito de defender o seu filho, você precisa ter voz. Porque do jeito que nós estamos caminhando, daqui a pouco, para você ter o direito de ensinar o seu filho, você vai precisar fazer uma rebelião. Porque não está bonito. Vamos ler de novo, Gênesis 6:18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Já falei sobre isso, né? Para nós, como igreja, nos organizarmos, fazermos rodas de conversa, né? Congresso para homens, trabalhar, fortalecer, nos ajudar, ouvir, porque essa quantidade de suicídio é porque os homens não falam. Os homens guardam, porque eles têm isso de, nossa, na hora que eu estou triste, a tristeza veio, eu já pego o WhatsApp e saio, né, falando para uma, para outra, para outra, para outra, e logo elas vêm me fortalecendo. Nós mulheres somos assim. Né? Se uma se chateia, a gente já espalha a notícia. Agora os homens não, eles guardam. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essa presença, esse direito da presença. Né? Noé tinha um emprego seríssimo. Construir uma arca. Salvar a humanidade. Ele foi escolhido por Deus para continuar uma geração, um mundo, a humanidade, né? A gente sabe disso. Ele representou a humanidade. E ele foi escolhido por Deus, a Bíblia fala, né? Ele era justo e bom. Eu não consigo falar essa frase sem lembrar do tio Margar. Né? O videozinho dele aqui na igreja fazendo, né, o papel de Noé. Né? E o que acontece? Por ele ser justo e bom, e por ele ser um homem, e ter esse chamado, e ter trabalhado tanto, para você ser, né, as pessoas falarem, fulano é justo. A gente já falou isso aqui várias vezes sobre o caráter, né? Para as pessoas te denominarem de algo, você tem que fazer. Então, para as pessoas saberem que Noé era justo, então ele fez alguma coisa. E nós hoje, quando a gente exerce a justiça, normalmente a gente entra em conflito, né? No trabalho, não tem como você ser justo e não deixar as pessoas zangadas. É o quê? Dar trabalho, ser justo. Você tem que debater, você tem que expor, você tem que falar, você tem que lutar. E Noé estava construindo uma arca. Eu acredito que ele lutou muito. Então ele tinha que estar sempre em movimento. Porém, o Senhor sabia que os filhos dele eram prioridade. Em todas as promessas, Deus incluía os filhos dele. Mesmo ele tendo toda essa firmeza, né? E quando a gente age com justiça, eu mesmo, quando estou com uma coisa muito séria, eu estou falando de nós isso aqui, gente, está com uma coisa muito séria, eu tenho o hábito de fazer de madrugada, porque eu gosto de estar disponível para minha família. Quando eles acordam, eu já guardei o computador. Faço minhas coisas de madrugada. E muitas pessoas, quando estão agindo com justiça, trabalhando muito, tendo, né, que exercer a profissão, qual é a palavra que eles usam? Principalmente dentro de casa. Eu estou com a cabeça cheia. Eu trabalhei muito. Tenho muita coisa para fazer. Essa é uma frase que a gente ouve. E ser presente, agir com justiça, primeiramente, precisa ser dentro da sua casa. Né? Precisa ser dentro da sua casa. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque nós estamos...
Então, gente, eu vou nomear, né, que eu falei inicialmente, que é uma escolha, né, para ser um bom pai, precisa ser compromissado, ser presente. E uma outra coisa que me veio à mente foi como Jacó criou seus 12 filhos. A gente pode se falar o que for de Jacó. Esses dias a gente no piquenique dos adolescentes, nós tivemos um debate lá se Jacó, quem era realmente Jacó, né? Eu tenho o meu pensamento, eu acho que ele não deveria ter feito com o irmão dele o que ele fez, e ele também não deveria ter enganado o pai dele. Ele vestiu uma pele, né? E eu acho que o pai dele falou assim, uai, a voz é de Jacó, e ele confirmou a mentira. Então, eu acho que ele realmente era um enganador. Mas ele criou 12 filhos, ele era muito trabalhador. A gente sabe que José foi afastado do contexto familiar, e isso devastou Jacó, mas ele continuou ali. Lá na frente a gente vê que os filhos dele ainda estavam unidos. Jacó já era governador lá do Egito, e aí ele manda os filhos dele. Lá em Gênesis 42, ele já velhinho, ele fala assim: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando um para os outros? E disse mais: eu ouvi que tem mantimento no Egito. Vocês querem que a gente morra? Vão lá e comprem comida. Em idade avançada, Jacó continuava sendo patriarca, provedor, cuidando do sustento dos seus filhos, trabalhador. Os filhos com certeza eram todos adultos, porque José já era governador do Egito, já tinha passado toda aquela história, né? Então, assim, mesmo naquele contexto de muitos anos, né? Ele ainda trabalhava pelo sustento dos seus filhos. Ele descobriu que tinha comida, é lá que tinha que buscar. E essa palavra, eu trabalho com adolescentes, e os adolescentes falam muito ela comigo, né? Patriarcado. Ixi, já escutei aqui dentro da igreja. Eu luto contra o patriarcado. E eu olhei para mim, eu falei, eita, a pessoa não sabe nem o que está falando. Posso falar mesmo, porque a pessoa não sabe nem o que está falando. Patriarcado, as pessoas usam aí fora como uma arma política contra a emancipação da mulher. Sempre falam isso. Eu escuto isso, joga no Google para vocês verem. Não vai aparecer de forma nenhuma o conceito de patriarcado bíblico. Eles falam que está massacrando as mulheres, mas não. A palavra patriarcado na Bíblia, significa manter a união. Eu estou falando a minha definição, do que meu pai me ensinou, do que eu aprendi com a Bíblia, tá? Eu nem achei a explicação para isso, mas eu sei do que eu cresci e aprendi. Patriarcado é manter a união familiar. É o pai que está ali mantendo a união familiar. É prover, cuidar, sustentar, direcionar. O que a Bíblia diz: amar a sua família ao ponto de dar a sua vida por ela. Isso é o patriarcado. E lá em Romanos 2:6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2:6. Ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O seu procedimento, pai. A sua escolha, meu irmão. A sua escolha não é a escolha do seu filho. Se você é o patriarca da sua família, a escolha é sua. E eu queria perguntar para você, meu irmão, qual está sendo hoje o seu procedimento? Com relação a tudo isso que a gente falou, com relação a realmente o que tem acontecido no mundo, né? Com relação ao que os seus filhos estão vivendo, seus netos viverão, com relação ao que você tem passado, né? Qual será o seu procedimento? Como vai ser a sua voz nesse novo ano que nós estamos vivendo? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que até mesmo na Bíblia, a gente vê as mulheres. Eu imagino que Débora, por exemplo, ela era juíza, mas fala que ela era casada. Se ela era casada, ela deveria ter filhos, porque senão a Bíblia falava que ela era estéril. Né? Então, a Bíblia não fala que ela era estéril, então ela tinha filhos. E a gente sabe que ela foi juíza, profetisa, cuidava das pessoas, conselheira de guerra. Né? Várias coisas. E o que a gente vê também na Bíblia
é que quando um homem recebe um chamado, ou pastoral, ou um chamado de trabalho, aí ele se volta e abandona seu patriarcado. Quantos homens da Bíblia se voltaram para o seu chamado e esqueceram o seu patriarcado? Moisés foi preciso o sogro dele falar: volta aqui, ó, presta atenção na sua família, porque ele estava muito ocupado em fazer a obra, né? Trocar o patriarcado pelo emprego. Gente, o que é mais importante na sua vida? Eu sempre passa pela minha cabeça: meu Deus, eu estou sendo uma filha horrível, meu Deus, o que minha mãe vai pensar, o que meu pai vai pensar? Esses pensamentos vêm, né? Eu sou preocupada com essas coisas, eu gosto de agradar. Aí eu falo assim: eles não vão pensar nada, porque meus filhos também não estão sendo, né, estão pisando na bola de vez em quando. Eu amo incondicionalmente, eu tenho certeza que meu pai me ama incondicionalmente. Mas, se você é pai, não tem como você deixar, né, de acompanhar o seu filho até a igreja, de acompanhar o seu filho na escola, de acompanhar o seu filho crescendo, porque você está trabalhando. Gente, não tem como. Precisa se exercer o patriarcado em todas as vertentes. É no trabalho, é na igreja, é no lar. É preciso. Noé, todas as promessas que Deus fez para ele, traz seus filhos junto. Traz seus filhos juntos. Quantos profetas na Bíblia fizeram tudo sozinhos? Quando precisava de ajuda, Deus mandava outros, que não era nem parente. A gente vê lá Eliseu, Elias, os próprios apóstolos, vinha gente de fora para ajudar. Não eram os filhos, porque eles não estavam exercendo o patriarcado deles. Esqueceram. Então, meus irmãos... Voltando, né, àquele versículo que eu falei, Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Eu queria que nós nos colocássemos de pé, né, queria que o louvor também viesse para cá. O Hamilton tinha ensaiado uma música, mas aí ele não cantou, não sei por que ele não cantou. A Dunane Azevedo, eu pensei que ele ia terminar o louvor com ela. Não sei se dá para cantar pelo menos um pedacinho, se der vai ser bom. Eu queria, meu irmão, se você também que está em casa, se você puder colocar, né, a mão no seu coração, que você fizesse essa oração: Senhor, estou errando no meu patriarcado, né? Meu procedimento está sendo certo? Não estou atendendo todas as vertentes de acordo com a Bíblia? Como é que está sendo isso na minha vida, né? E queria que você também, nesse momento, fizesse um compromisso de estar ajudando outros irmãos a exercer o patriarcado. Nós todos aqui como igreja, né? Os irmãos também que estão online, a gente pode estar ajudando. Não é certo o que o mundo está fazendo com os nossos homens, não é certo o que o mundo está fazendo. A Bíblia fala totalmente diferente, né? Então... você como igreja, você como irmão, você como esposa, você como filho, você como filha, você pode nesse momento falar: eu estou auxiliando, né? Eu estou provendo, eu estou entendendo, eu estou lutando pelos homens da minha família, né? Feche seus olhos, a equipe de louvor pode cantar. Senhor Deus, Pai, colocamos, ó Deus, nossas vidas em Tuas mãos. Pai querido, eu entrego, Senhor, cada pai em Tuas mãos. Senhor, meu Deus, eu quero revestir, ó Deus, com a Tua proteção, Senhor, cada pai da Igreja de Cristo, Senhor. Meu Deus, eu quero revestir cada pai da minha família, Deus. Eu quero que o Senhor acompanhe a cada um, que o Senhor busque aonde estiver e que o Senhor venha trazer o ânimo de ser um verdadeiro patriarca. Pai querido, ânimo, ó Deus, de exercer a sua voz. Pai querido, eu quero te pedir também, Senhor, nos dê capacidade, como filhas, como esposa, como filhos, de ajudar os nossos homens, de ajudar os nossos pais. Pai querido, fala ao nosso coração, nos direcione nesse caminho. Que
que a nossa igreja possa ser um verdadeiro, Senhor, ponto forte em cuidar dos seus homens, em cuidar dos seus jovens, em preparar futuros pais, em preparar rapazes que serão pais de excelência. Pai querido, nos ajude, ó Deus, esteja conosco, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Tenho adoração em meu DNA, adorador por excelência.